E é com muito orgulho que hoje vamos analisar o último filme de tubarão bom que eu assisti, Águas Rasas, de 2016. O filme pega um conceito bem simples, uma surfista presa em um rochedo com um tubarão assassino rondando ela, e transforma isso num thriller de sobrevivência bem intenso. Mas será se esse conceito funcionou? O filme foi bem avaliado? É o que vamos ver agora. Em relação à história é simples, nós temos a Nancy, que é interpretada pela Blake Lively. Você provavelmente conhece essa atriz. Ela participou de um último filme agora que foi um estrondo, gerou muita grana. Já já eu falo quem é essa atriz e qual foi o filme que ela participou. Mas continuando, a Nancy é uma estudante de medicina que decide surfar em uma praia paradisíaca secreta no México, um lugar que sua mãe falecida costumava frequentar. Tudo vai bem, ela vai pegando umas ondinhas ali e tal, até que um tubarão branco gigantesco aparece e transforma a sessão de surf que ela estava fazendo em um filme de terror. Nancy consegue se refugiar em um pequeno rochedo, mas a maré está subindo e o tubarão não pretende ir embora. E para piorar, ela está com um corte profundo na perna, pouca comida e água, e por isso precisa usar a inteligência para sobreviver. Uma situação bem tensa e o filme já me conquistou aí. Então essa é a premissa, nós temos uma surfista presa no rochedo e um tubarão esperando a maré subir para poder pegar ela. Alguns podem achar que essa premissa não é interessante, mas poxa vida, eu adoro essa premissa. É uma situação desesperadora. E aí eu fico na expectativa o que ela vai fazer para se livrar daquela situação. Mas será se o filme ele consegue segurar a atenção de verdade do telespectador nessa situação? Olha, eu digo que sim. Mesmo sendo um filme onde basicamente temos uma mulher e um tubarão por 90% do tempo, a direção consegue manter o suspense vivo, sim. Olha, a fotografia é linda, o oceano é um personagem à parte, as cenas do tubarão são realistas e assustadoras, a luta pela sobrevivência é bem construída e prende o telespectador. Pode lembrar um pouco aquele filme dos 127 horas, mas um tubarão como vilão, para mim, deixa a situação bem mais tensa. É um terror psicológico onde não só o maior inimigo é o tubarão, mas também o tempo, o cansaço e o desespero. Olha quantos elementos temos aí. Mas e com relação à protagonista? Ela faz escolhas inteligentes ou burras? Bom, diferente de muitos filmes de terror, onde geralmente os personagens são burros, a Nancy é esperta. Ela nem sequer é uma daquelas personagens que fazem escolhas absurdas só para a história ter um pretexto para andar. Ela usa o conhecimento médico para tratar seus ferimentos, ela tenta várias estratégias para pedir ajuda, ela observa o tubarão e aprende os seus padrões de ataque. É claro que vai ter algumas cenas forçadas, tipo cinema, mas isso não me incomodou muito não. E diferente do filme do Tubarão de 1975, o clássico filme, né, do Tubarão, onde o bicho era praticamente um monstro de filme de terror, aqui esse tubarão é mais realista. Ele não está matando por diversão, mas pelo básico, território e fome. E é um predador que segue seus instintos. E agora vamos a algumas curiosidades. Blake Lively gravou a maior parte do filme sozinha. Diferente de outros filmes de sobrevivência, onde há vários personagens e mudanças de cenário, Águas Rasas é praticamente um monólogo. A protagonista passou quase todas as imagens sozinha, interagindo apenas com o ambiente e um tubarão CGI. Isso exigiu uma atuação intensa, já que ela tinha que demonstrar medo, dor e desespero sem ninguém para contracenar ali. E apesar da história se passar no México, as filmagens aconteceram na Austrália. O problema é que o mar era extremamente gelado, o que dificultava as cenas na água. Blake Lively teve que passar horas dentro da água fria. Em algumas cenas, o sofrimento dela era real. O tubarão foi feito 100% em CGI. Eu não tenho problema com isso, desde que seja bem feito. Tanto é que a equipe estudou o comportamento dos tubarões para garantir que os movimentos do animal parecessem autênticos. Um outro ponto é que a Blake Lively, ela se machucou de verdade durante as gravações, porque tem uma cena lá que ela sai correndo desesperada do tubarão no meio de pedras assim do Recife e ela bate o rosto e o olho, lembrando que ela estava correndo de um tubarão de CGI.
O diretor até pensou em interromper as gravações, mas Blake continuou gravando normalmente. O filme teve um orçamento até baixo, de 25 milhões de dólares, pois como é um filme que tem um único cenário, a produção conseguiu economizar bastante, focando os gastos em efeitos visuais e fotografia. O resultado foi um sucesso nas bilheterias mundiais, arrecadou 119 milhões de dólares, sendo um ótimo retorno. No filme, a Nancy faz amizade com a gaivota ferida, que fica preso com ela no rochedo, junto com ela. Essa foi uma cena que me surpreendeu porque a gaivota estava muito bem feita, mas na verdade era uma gaivota real. Ela foi treinada para interagir com a Blake Lively durante as cenas. E as duas, tanto a Blake quanto a gaivota, acabaram criando uma conexão durante as filmagens. O nome da gaivota era Steven Seagal, um trocadilho com o ator Steven Seagal. E um último detalhe impressionante é que Blake Lively descobriu que estava grávida pouco antes de começar as gravações. É isso aí, alguém meteu o boneco nela e provavelmente foi o Deadpool. Para quem não sabe, a Blake Lively é a esposa do Deadpool. É ela quem aparece lá no filme, né, do Deadpool mascarada e tal. E eu tava penando para saber quem é a atriz que estava interpretando a Lady Pooh lá no filme. Eu tava muito curioso para saber, porque ela tá de máscara, né? Não tem como saber. Mas é a Blake Lively, a atriz desse filme aqui. Bom, mas mesmo grávida, ela fez a maior parte das cenas de ação sem dublê, incluindo nadar no mar, escalar rochas e lutar contra um tubarão, mesmo que seja de CGI. Disseram que o nível de dedicação dela foi absurdo. E esse filme segue com algumas lições. A primeira é: a natureza não brinca, respeite o mar. A Nancy, ela achava que estava indo para um paraíso secreto e tranquilo, mas a natureza não segue regras humanas. O mar, os animais, as correntes oceânicas podem se tornar perigosas rapidamente. A lição é: sempre respeite a natureza e conheça os riscos antes de entrar em um ambiente desconhecido. Não faça, por exemplo, que nem um amigo meu fez uma vez. Ele viu um rio ali pela primeira vez e já saltou no rio pulando de faca. Sabe quando você pula de faca, de cabeça? Pois é, o problema é que o rio era cheio de pedras. E sim, ele bateu com a cabeça nas pedras. Não seja imprudente com a natureza. A outra lição é: mantenha a calma mesmo sob pressão. A pior coisa que a Nancy poderia ter feito era se desesperar e agir por impulso. Mas ela mantém a cabeça fria, observa o tubarão, estuda o ambiente e procura soluções. Em situações de perigo, o desespero pode ser fatal. Manter a calma e pensar estrategicamente pode ser a diferença entre sobreviver e morrer. Seu conhecimento pode salvar a sua vida. A Nancy era estudante de medicina, então ela utiliza algumas técnicas ali para se recuperar e tratar suas feridas. A lição é que o conhecimento que você adquire na vida pode te ajudar nos momentos mais inesperados. Saber técnicas de primeiros socorros e sobrevivência pode ser crucial. A outra lição é que a vida vai te testar. Você precisa ser forte. Nancy estava enfrentando uma crise emocional após a morte da mãe dela e pensava em desistir da faculdade. Mas essa experiência extrema mostra que ela é muito mais forte do que ela imaginava. A lição é que, às vezes, a vida te coloca em situações difíceis para te testar e te fortalecer. O que parece ser um pesadelo pode ser a prova de que você é mais resistente do que imagina. A adaptabilidade é a chave para a sobrevivência. A Nancy percebe que não pode simplesmente esperar um milagre. Ela observa os padrões do tubarão, usa os recursos ao seu redor e se adapta às mudanças na maré, justamente para criar um plano de fuga. A lição aqui é que a vida não segue um roteiro perfeito. Quem sobrevive é aquele que sabe se adaptar e improvisar quando as coisas saem do controle. E a última lição é que, às vezes, você tem que enfrentar seus medos de frente. Nancy poderia ter aceitado a derrota e ser deixada levar pela maré, mas ela escolhe lutar. Mesmo machucada, exausta e com poucas chances, ela enfrenta o tubarão com inteligência e coragem. Fugir dos problemas nem sempre é uma opção. Enfrentar seus medos, por mais assustador que pareça, pode ser a única forma de vencer. Águas Rasas teve uma aprovação até positiva de 78%
do Rotten Tomatoes. Mas, em compensação, teve uma aprovação de 59% da audiência apenas. Poxa vida, mais um pontinho da audiência e o filme passava de ano. Mas o que eu achei do filme? Qual a minha opinião? Olha, como você deve imaginar, eu gostei demais, já falei no começo do vídeo. Eu sou um pouco suspeito para falar porque eu adoro essa temática de sobrevivência e quando envolve tubarão então, vixe Maria, aí que eu curto mesmo. E eu acho que a parte que mais me chamou a atenção nesse filme é a simplicidade dele. Ele vai numa pegada realista, é claro que vai ter uns momentos um tanto forçado, mas eu senti esse momento só no final. Fica tranquilo que eu não vou contar spoiler, mas eu vou falar que a forma que ela se livra do tubarão é um pouco cinematográfica, entende? Não que seja absurda, quer dizer, é um pouco absurdo, mas não que não seja impossível de acontecer, de executar, entendeu? E é por isso que eu não me incomodei tanto, na verdade eu até gostei. E vamos lá, esse filme é de 2016, foi o último filme bom mesmo de tubarão que eu assisti. Já tem quase 10 anos. Filme que eu super recomendo. E é isso, essa é a minha opinião sobre Águas Rasas. Se gostou, deixa seu like, isso me motiva demais a trazer mais conteúdos como esse. Também não deixe de colocar a sua opinião aqui embaixo. E, sem mais, até o próximo vídeo. Até lá!